Irmãos, colocaram água aqui para mim e eu estou com suco do lado. Vocês acham que eu devo optar por qual? Pela vida saudável. Bênção. Irmãos, a gente já vai ler a Bíblia, mas hoje o nosso assunto é sobre liderança comprometida com a vocação. Liderança comprometida com a vocação. Antes de eu pedir você para ler o texto comigo, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A Bíblia tem um livro chamado Livro dos Começos, que é Gênesis. É o começo de tudo, daquilo que a gente pode conhecer. O começo daquilo que nós não podemos conhecer, Deus não quis falar. Exemplo a respeito dele. De onde veio, como surgiu, Ele não quis falar para nós. Mas daquilo que Deus pensou, isso é necessário que o meu povo conheça. Ele revelou. E em Gênesis temos uma parte significativa dessas informações. Uma delas, que eu quero introduzir a nossa conversa para você entender, é o fato de que quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Deus coloca no ser humano, em nós, homens e mulheres, Ele coloca em nós a imagem dEle, para que quando o mundo olhasse para nós, pudesse de alguma forma ter uma representação de quem é Deus. Por exemplo, carregamos, cada um de nós, atributos que Deus tem, compartilhou com a gente. Na teologia a gente chama de atributos comunicáveis: amor, compaixão, bondade, misericórdia. Deus é, mas Ele compartilhou isso com a gente. De modo que quando eu vejo bondade no Wesley, eu posso ver nele um pouco de quem Deus é. Então eu sou, você vai concordar comigo nesta afirmação, você e eu, nós somos o visível do invisível de Deus. Até aqui está tudo bem? A gente é uma imagem visível daquilo que é invisível em Deus. De modo que um cachorro não revela Deus, não como nós, seres humanos. Deus não criou um gado à sua imagem e semelhança, mas criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Agora pensa se você fosse o inimigo, o adversário. Você sendo o inimigo, o adversário, o diabo, a potestade angelical maligna, se você está contra Deus, mas você não tem poder contra Deus, porque o diabo contra Deus nada pode fazer. Qual seria a sua estratégia então? A estratégia do diabo seria então, penso eu, a mais sábia: manchar a imagem de Deus na terra que nós podemos refletir. Então, quando o ser humano, que somos você e eu, carregamos esta imagem de Deus deturpada, qual que é a mensagem que nós estamos trazendo a respeito de Deus? Uma mensagem deturpada. Se você perceber, a imagem masculina, homem, a imagem feminina, mulher, desde o Éden ela começa a ser deturpada. O diabo, sabendo que Deus fez o homem com funções específicas, a mulher com funções específicas, e os dois se complementam e os dois apontam para Deus, desde o Éden você vê que essa imagem começa a ser desfigurada. O feminismo não é um problema do século atual. O feminismo começa lá no Éden. Quando a mulher disse, entre outras palavras, ela disse: eu não quero Deus mandando em mim, e eu não quero homem, eu me submetendo a homem nenhum. Eu sou independente, faço o que quero. O feminismo começou ali. E aí você consegue perceber que, de alguma forma, isso veio sorrateiramente na sociedade, chegamos na era atual, e qual que é o papel masculino e feminino na sociedade atual? Você acha que está certinho ou está totalmente deturpado? Na minha leitura, o papel masculino e feminino e familiar está totalmente deturpado. Então, se você pensar, o diabo está, de alguma forma, conseguindo manchar a imagem, para que a mensagem a respeito de Deus também seja manchada. É como um espelho. Se você tem um espelho sujo,
Você está com o rosto limpo, mas ao olhar no espelho, o seu rosto vai parecer que está sujo. A imagem que está refletindo está manchada. E como imagem e semelhança de Deus, que você e eu somos, o diabo está fazendo tudo para deturpar os papéis, manchar essa imagem. E eu tenho a impressão que ele está conseguindo alguma vitória no tempo atual. Tendo em vista o que eu te disse, vamos abrir a Bíblia e ver como é que tem um cenário num texto aqui, Jeremias 7. Você está preparado? Jeremias capítulo 7. Gente, esse texto revela muita coisa. Se esse texto sair no Jornal Nacional, hoje à noite, está mais atual do que a comida que nós comemos hoje. 7. Jeremias capítulo 7. Se a imagem de Deus está corrompida, nós vamos ver então que, de alguma forma, o papel humano, homem e mulher, estão descaracterizados. E o diabo quer que isso seja descaracterizado, porque ele nada pode fazer contra Deus, mas contra nós ele pode fazer muita coisa. E aí ele vai deturpar. Então vamos ver Jeremias capítulo 7, versículo 17. Aqui o caldo engrossa. Presta atenção. 7:17. Olha só o que Jeremias vai nos contar. É mais atual do que o Jornal Nacional de hoje. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Jeremias está fazendo assim: ô gente, vocês não estão vendo não? Vocês estão cegos? Entre outras palavras, é o que ele está dizendo. Olha o verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Pastor, o senhor pode explicar? Não estou conseguindo entender. Eu vou tentar explicar. É um cenário de culto aqui. Um culto que está sendo oferecido a uma deusa, que a Bíblia chama de rainha dos céus. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o cenário de culto. Os filhos carregam a lenha. Então você pensa a figura pai, mãe, filhos. Os filhos estão carregando a lenha. Sabe o que eles estão fazendo? Mantendo a liturgia, mantendo o ritual. Os filhos é quem põe a mão na massa. Os homens, diz o texto bíblico, os filhos apanham a lenha, os pais, estão no verso 7, verso 18, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo. O que é isso? O pai patrocina o culto. Os pais pagam o culto. Eles dizem o seguinte: eu estou de acordo, está aqui a minha grana, vou manter esse culto. Mas quem carrega a lenha são os filhos. Aí o texto bíblico vai dizer que as mulheres vão conduzir a liturgia. Olha o que as mulheres fazem. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Não sei se você está conseguindo entender aqui, o papel masculino está começando a ser deturpado. O homem está dizendo o seguinte: eu deixo a mulher tomar conta. Os filhos vão conduzir a liturgia, as mulheres vão exercer aqui independente de nós só vamos pagar a conta. Cenário de culto. Aí você pensa, mas pastor, qual o problema aqui? Vai piorar. 44, Jeremias 44. Jeremias 44. Então responderam a Jeremias todos os homens que... Acharam o texto, meus irmãos? Todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão. Sabe o que eu estou vendo aqui? Um culto, uma igreja, majoritariamente conduzido pelas mulheres. Pastor, o senhor está falando que mulher é um problema no culto? É claro que não. Essa não é a conversa. Mulher é uma bênção. Eu estou dizendo que aqui os papéis começam a ser invertidos.
Majoritariamente as mulheres estão dominando aqui o culto. A pergunta que eu lhes faço é, não parece muito atual? Convoca qualquer igreja, você que está aqui, você que está assistindo a gente pela internet, convoca uma reunião de oração para amanhã, 7 horas da manhã. Você vai perceber que majoritariamente aparecem mais mulheres do que homens. Paulo, quando vai escrever as cartas, ele diz assim, varões, levantem mãos santas. A convocação é para os homens orar, porque Paulo sabe que mulher não tem dificuldade com isso, mas homem tem. Nós somos, de alguma forma, cascudo contra esse negócio, duro. E a petição de Paulo é que os homens levantem essas mãos. Esses clamores têm que partir dos homens. O papel é deles, não que as mulheres não podem. Mas a responsabilidade cai sobre nós, homens. Olha o que está acontecendo no culto. A igreja majoritariamente ocupada por mulheres. Olha o final do verso 15. Como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Sabe quem que respondeu à exortação do profeta? As mulheres. As mulheres tomaram frente do culto, o profeta clama e as mulheres que vão lá e se posicionam. Nós não vamos obedecer. E os homens? Só estão de braços cruzados assistindo tudo. Isso não é caótico. Verso 16, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Quem respondeu foi as mulheres. Verso 17, antes, certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações. Vamos continuar adorando uma deusa divindade, é o que as mulheres estão dizendo. A gente criou uma imagem de uma deusa, mulher, a gente vai continuar adorando ela. Olha o que o texto vai dizer mais. Qual verso que eu estou? 17. Como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ela vai dizer por que elas estão fazendo esse culto. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Sabe o que eles estão fazendo esse culto? A rainha? Em prol de uma segurança de vida. Entre outras palavras, a gente tem necessidades, a gente cultua essa deusa, as nossas necessidades são supridas, por que nós vamos abrir mão disso? Por quê? Não faz sentido. Olha o verso. Verso 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, ou seja, desde que pensamos em parar de cultuar essa deusa, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Note uma coisa, meus irmãos. Nós achamos muitas vezes que as coisas, quando estão dando certo, é sinal de obediência, né? Se você for para Deus e, de repente, tudo está dando certo na sua vida, você fala assim, rapaz, Deus está abençoando. Se o sujeito, a vida dele está desandando, ele fala, rapaz, tem uma coisa errada comigo. Mas, segundo o texto, tudo dando certo, pode ser que seja errado. Elas estavam coordenando um culto à rainha e estavam prosperando. Aí o profeta clama para interromper essa adoração. Ela diz, mas deixa eu te dizer um negócio, quando nós pensamos em parar, tudo deu errado. Então por que nós vamos parar se estava tudo dando certo? Ou seja, eu cultuo para satisfazer as minhas necessidades. A pergunta que eu faço para a gente pensar, não parece ser o cenário atual hoje? As pessoas procuram a igreja por ser mais bíblica? Por ser mais de oração? Ou as pessoas procuram a igreja para satisfazer suas necessidades? E se ela for naquela igreja e as suas necessidades não forem satisfeitas, o que ela faz? Ela pula para outra, porque tem outra que está oferecendo, que faz. Tem problema? Ligue. Está passando por tal situação? Vem aqui, é o dia do seu milagre. Deus vai fazer. Bom, a pergunta que eu tenho que fazer é, você pode estar vivendo um caos na sua vida, eu vou te dizer, você pode estar obedecendo a Deus, está vivendo um caos e Deus está se agradando na sua vida. Aqui o cenário era, enquanto tinha fartura, estava errado, na visão de Deus. E quando faltava, que era o certo, o povo não queria. Qual que é o perigo aqui, líderes? Sabe o que é o perigo? É a gente criar uma igreja, pastorzão, seja bem-vindo, varão. Chega para cá, varão, é acanhado não.
Sabe qual que é o perigo? A gente criar uma igreja voltada para atender a demanda do povo, as necessidades do povo, esquecendo que a igreja está aqui para atender à vontade de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não lute em favor do povo, bem-estar do povo. Não é essa a conversa. Eu estou dizendo que isso não é prioridade. Mas no nosso mundo, se você pensar diferente, fazer igreja diferente, parece que nós estamos errados. O problema é que nós líderes, nós não podemos patrocinar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você percebeu que é rainha dos céus? Você percebe na Bíblia que em todo tempo, na maioria das vezes, o povo cria deusas, mas não a figura de um Deus Pai? Por quê? Por que na Bíblia, vez ou outra, o papel de deusa é criado? De onde vem isso? Eu não sei se você sabe, mas nós preferimos um Deus materno do que um Deus paterno. E aí eu vou falar uma coisa, não fiquem ofendidos não, estou falando para líderes. Sabe por que a gente gosta de Deus materno? Porque Deus materno tem peito, teta, onde a gente pode mamar e satisfazer as nossas necessidades. O que o povo procura hoje? Um Deus Pai ou uma deusa mãe? Nós, se você fizer uma análise sincera do coração, a nossa tendência é de procurar uma deusa para nós. Porque deusa satisfaz. Deixa eu te falar uma coisa, você lembra de Efésios? Está lembrando? Tinha um templo à deusa Diana. Você já viu a imagem da deusa Diana? Eu faço questão. Você tem que ver a imagem da deusa Diana. É a deusa Diana. A imagem da Diana dos Efésios. O que você está vendo? Não sei se está dando para ver, tá? Eu sei que está longe. Mas se você tem um pouquinho aí, os irmãos mais perto, o que essa mulher tem? Muitos peitos. Você sabe que Efésios foi pastoreado por João. Você sabe que Maria, mãe de Jesus, viveu um tempo em Efésios. Você lembra disso? Viveu um tempo em Efésios. Você sabe onde colocaram Maria? Em qual lugar? Em qual cidade? R$5 que o Wesley vai pagar para quem acertar. Você sabe onde Maria foi colocada como corredentora de Cristo? Você sabe onde? Em Efésios. No único concílio que aconteceu fora de Roma. Maria estava lá. João foi pastor por um tempo. E o concílio acontece fora de Roma, acontece em Efésios. Em Éfeso. Eles colocaram Maria como corredentora. Será por quê? Será por que Diana tem várias tetas? Por qual razão? E, meus irmãos, fala sério. Você sabe que a primeira relação de uma criança com a mãe não é de amor. É fisiológica. A criança não, as mulheres vão ficar tristes. Minhas irmãs, por favor, não quero que vocês fiquem tristes. Mas a primeira relação de um filho ou uma filha com a mamãe não é de amor. É fisiológica. O filho ama o peito da mãe. Porque o peito da mãe é a fonte de vida dele. Aí, quando o relacionamento avança, ele entende que mãe é mãe, não é só peito. Você sabe por que a nossa sociedade hoje está infantilizada? Pega os homens olham para as mulheres e vê o que nas mulheres? Os homens infantis só olham para as mulheres e só conseguem ver peito e vagina. Os infantis da sociedade só vê. Pega uma televisão e pega uma piada na televisão. A piada vai ter isso ou não vai ter isso? Qualquer contador de piada que não for crente, não consegue purificar as brincadeiras, ele vai cair na figura feminina para falar de peito. Você já sabe a palavra. Porque nós queremos também uma deusa Diana, cheia de peitos, para a gente não crescer, a gente continuar tendo vida naquele leitinho. E aí você pergunta, eu estou falando para líder, por isso que eu estou sendo assim, um pouco forte. Você pega um crente, quando você pressiona ele para largar a teta, sabe o que ele faz? Pirraça e diz, se você não me der a teta, eu vou para a igreja da esquina, porque na esquina eles estão me oferecendo 2 tetas.
E aí nós estamos num ambiente, é óbvio que eu estou forçando a barra aqui, estou falando de uma forma bem, mas, meus irmãos, se você tiver um pouquinho de reflexão, você vai concordar comigo que isso é a sociedade hoje. É só apertar o crente para ele amadurecer, que ele fica com medo de crescer, porque ele perde a teta, ele perde o seio. Criança quer o peito, porque o peito é vida dele, e leite no peito da mãe é de graça, sem força alguma. As crianças, quando o peito da mãe tem um pouco de dificuldade para sair leite, ela já desiste. Aí tem que dar mamadeira. Eu passei por isso, sei que eu estou falando. Não comigo, né? Entendeu? Entendeu a conversa? Pois é. Então deixa eu te dizer, sabe qual que é o conceito hoje? O conceito é, vamos abrir igrejas para satisfazer as demandas do povo. E aí nós estamos, líderes, trabalhando arduamente, incansavelmente para satisfazer um povo que é insatisfeito e insaciável. E aí nós estamos pastores perdendo a vida, presbíteros doidos, diáconos doentes, porque a gente está lutando para saciar o insaciável. Nós não conseguimos. E o crente é o seguinte, se ele não amadurecer, é só confrontar, ele muda de porta. E o que Deus quer como igreja? Deus quer que a gente amadureça, que a gente abandone o peito. Em Hebreus tem isso. Leite vos dei a beber. E comida sólida que vocês estão precisando comer. Até quando vocês vão ficar com leitinho? É a mesma conversa aqui de criança, de infantilismo. João 4. Precisa de abrir, eu vou contar a história. A mulher samaritana, você lembra? Ela foi tirar água no poço. Você lembra o que ela levou para tirar água? Um cântaro. Cântaro era um vaso de barro. Aquele cântaro é um símbolo. Quando ela chega lá, João 4, ela chega para pegar água, ela leva o cântaro para encher de água. Aquilo ali é um símbolo que o cântaro na vida que a mulher estava sempre diante dela. O que é o cântaro? A sua necessidade. Eu estou levando sempre a minha necessidade na frente. Aí ela vai casar, o que ela faz? Arruma um marido, ela põe a necessidade dela na frente, o cântaro. Eu estou nesse casamento, mas é para me satisfazer. Se você não me satisfazer, eu pulo fora. Aí não deu certo com o primeiro, você lembra? Foi para o segundo, não deu certo. Jesus chega, uma mulher, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, que é o 6º, não é seu. Ou seja, aquela mulher, a vida dela é de levar o cântaro na frente, as suas necessidades na frente. E quem disse que o evangelho é para satisfazer as nossas necessidades? Aí sabe o que Jesus fala com ela? Deixa o teu cântaro. A primeira coisa que Jesus fala, deixa o cântaro, é um símbolo, deixa as suas necessidades. Pare de viver em prol de você, porque o evangelho não é para satisfazer você. Enquanto você está vivendo em prol de você, você já teve 5 casamentos e não satisfez, você está buscando água para satisfazer a sua necessidade, não vai conseguir, deixa a sua necessidade, vem para mim. Vou fazer de você uma missionária. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós hoje precisamos, como líderes, não patrocinar esse negócio. Aí eu posso falar uma coisa, tem pastor aqui, deve ter pastor me ouvindo depois. Nós, como líderes, nós não podemos patrocinar isso, irmãos. Se um pastor não estiver satisfazendo as demandas de um povo infantil que só quer peito, o que a igreja faz? Vamos trocar? Eu estou falando alguma bobagem? Me corrijam, por favor. Eu estou falando alguma bobagem? Se você olha para uma igreja e você, de repente, esse povo aqui, irmãos, quantas vezes já recebi telefonema, agora está mais moderno, WhatsApp. Pastor, estou decepcionado que a igreja não atendeu o que eu precisava. Irmãos, é que a gente não chega no público da igreja para falar. Até o pastorzão Edson aqui poderia contar, que eu imagino que sejam experiências parecidas. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa, para você entender onde eu quero chegar. A igreja, ela não é hospital. A igreja é um exército, com uma enfermaria. Então a igreja é o seguinte, você está enfermo, você está machucado, ferido, pode vir. Tem uma enfermaria para cuidar de você. Nós vamos cuidar, nós vamos tratar. Para você vestir a farda e ir combater com a gente. Agora a igreja é o único lugar que o povo chama de hospital e nunca quer alta. Ele entra nesse hospital que é chamado igreja,
E ele nunca quer sair desse hospital, dessa enfermaria. Eu estou aqui. Gente, eu estou dodói. Quantos anos você está aqui? Eu estou 20 anos aqui, mas eu estou tão dodói. Filho, vamos sair da enfermaria, porque a igreja é um exército. Jesus diz para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Gente, um hospital não está avançando contra o inferno. Quem está avançando contra o inferno é um exército. Então a igreja, ela tem que ter enfermaria. Porque tem hora na vida da gente que a gente fica doente. Em todos os sentidos. Eu, como pastor, já fiquei doente. Como pastor, eu falei, eu acho que eu estou deprimido. Eu acho que eu estou perdendo a alegria da vida. Só que eu não posso ir no púlpito e falar isso para você, você fica doido. Mas quantas vezes já aconteceu? Quem sabe é a minha dona lá que geme comigo. Agora, a gente tem a enfermaria, vamos tratar para a gente voltar para o combate. Isso é igreja. Agora, qual que é a visão da sociedade de igreja? Vamos fazer o que Jeremias está ensinando aqui. Os homens pagam a conta. E hoje está fácil para os homens, sabe por quê? Os homens até chamam o dízimo de pagamento. Paguei o dízimo. Aí nós estamos pagando o dízimo, a igreja cuida da minha mulher e dos meus meninos. E se der problema no casamento, que vocês cuidam. Estou pagando. E o meu filho, eu não vou ensinar a Bíblia, não. Eu ponho na escolinha dominical. Olha, eu quero bom ensino, viu? Se as moças lá, as mulheres, não contar a historinha direito, eu vou lá, estou pagando. Pensa se Jeremias não é atual. Os homens estão patrocinando o culto. E está tudo bem na nossa cabeça, a gente está pagando. É eu que estou fazendo acontecer. E os filhos? Não, os filhos carregam a lenha. Os filhos têm que fazer a coisa acontecer, porque se eles não fizerem, nós que estamos pagando a conta vamos brigar com eles. E as mulheres? As que decidem. Elas que decidem. Pastor, e aí? O que está acontecendo aqui no texto? Veja o verso 19 aí. Diz assim, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Sabe o que as mulheres estão condenando aqui? Ela está dizendo o seguinte, nós fizemos isso tudo com o consentimento deles. Vocês estão achando que eles foram contra? Eles estão conscientes. Nós fizemos isso tudo com a consciência dele. Aí, sabe o que Deus vai fazer? Deus entra em ação e falou, eu vou punir. Meus irmãos, vejam se não é atual igual ao Jornal Nacional de hoje. Olha o verso 26. Agora é Deus que entra punindo essa reação do povo. Verso 26, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todos Judá, que habitais na terra do Egito. 2 pontos, olha. Eis que eu juro, olha Deus falando, né? Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Sabe o que Deus está punindo os homens? Deus está punindo os homens com silêncio. Os homens vão deixar de ser referência para ser apenas patrocinadores do processo e calados. Deus está falando, então vocês vão ficar em silêncio. Vocês não vão poder falar do meu nome mais. Algo parecido com a nossa sociedade. Tornaram, então, patrocinador do processo. Nós vamos pagar o dízimo, está barato, porque pagar o dízimo é até bom, é 10%, né? Nem garçom está aceitando 10% mais. É só você dar uma andada aí que garçom ficou ofendido se você der 10% para ele. Aliás, eu escutei um cara falando que deu uma dica boa. Ele disse o seguinte, se você for num lugar que você sabe que garçom tem a parte dele, isso aqui tem nada a ver com a palestra, viu? Só dica. Se for num lugar, você sabe que o garçom vai pedir o porcento dele lá, dá a porcentagem antes. Você sentou para comer? Garçom, toma um jeitinho aqui, ó. Por quê? Porque durante todo o processo você vai ter melhor tratamento. Que a gente deixa para dar a gorjeta na hora que você está indo embora. O cara tratou você com a cara emburrada, 1 hora que você está sentado lá, aí você ainda vai arrancar o dinheiro para dar ele. A sacada foi boa, fala sério. Sentou, garçom, toma aqui. O cara muda o semblante, irmão. Muda o semblante. Parei no posto do dia, o vidro do meu carro estava muito sujo, fora daqui, né? Muito sujo. E o farol também sujo, foi agarrando água de chuva, então o farol não tinha nem eficiência. Aí rapaz, você pode limpar o para-brisa e os faróis? Peguei R$5, já deu o cara. Antes do cara fazer, gente, o cara passou o sabão.
Se eu não desse o cincão, meu filho... Ou seja, antes. É a dica. Isso aí não tem nada a ver com liderança. Agora, Isaías 4.1. Vamos lá. Isaías 4.1. Isaías 4.1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Pegou a proporção aqui? 7:1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Ou seja, homem, 7 de nós vamos nos sustentar nós mesmos? A única coisa que nós queremos de você: seu nome. Fique calado, não dê opinião, não faça nada. Só dê o seu nome para a gente. A gente vai decidir, a gente vai fazer as coisas acontecer. Tudo por nossa conta. Só empresta o nome. Deixa eu ver se o texto. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, tira de nós o peso. A gente não quer estar debaixo de vocês. Empresta o nome, fica no canto de vocês, nós vamos viver a nossa vida independente. Isso não é o papel deturpado? Isso não é a imagem de Deus corrompida? Inversão. Como é que o mundo vai conhecer a Deus? Através desses papéis corrompidos. Você sabe o que está acontecendo? A gente, de alguma forma, maternalizou a sociedade. A gente chama o governo de pai, a gente chama o governo de mãe. Já parou para pensar nisso? A gente está numa sociedade que as pessoas dizem assim: é meu direito, viu? As pessoas arrogam para si direitos. Mas e os deveres? Quem quer direito é só criança, irmão. Deveres é que nos tornam adultos. Pega o meu filho, tá lá. Sabe por que ele está chorando agora? Pensando que ele tem direito em alguma coisa. Criança é assim. Ela pega pirraça, ela chora, porque na cabeça dela ela vive só de direito. Está saindo de casa agora. Pai, eu quero ver Léo Caminhão, que é um desenho. Filho, não vou colocar. Mas eu quero. É desse jeito. Mas eu não vou colocar. Na cabeça de uma criança, é natural. Qualquer criança é assim, né? Ele só vive de direitos. Mas quando a gente cresce, a gente vê que a vida tem deveres. E no nosso caso, você que é homem, mulher, amadurecido, são muito mais deveres do que direitos. Mas nós queremos uma sociedade mãe, porque eu só quero pensar nos meus direitos e nunca nos meus deveres. Então, a gente não quer um Deus Pai. Foi Jesus quem disse que Deus era Pai. Mas eu não quero um Deus Pai. Eu prefiro uma deusa Diana, cheia de peito, para satisfazer a minha necessidade. Tenho fome, é só ir nela. Aí o que nós estamos vendo na sociedade? Que acha que sinal da bênção de Deus é ser rico, é ser próspero. Isso tudo é sinal da bênção de Deus. Onde? Mateus capítulo 4, quem ofereceu tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi Satanás, não foi Jesus. Mas as pessoas acham que isso é sinal de bênção. E se eu dizer para você que nem sempre é? Às vezes o sujeito está prosperando, está tudo indo bem, e está sendo uma maldição na vida dele, só que ele inverteu o valor. Sempre? Não estou falando que é sempre não. Só estou dizendo que isso pode acontecer. Eu vou citar um texto, não precisa de abrir. Esse é clássico. Como que nós chamamos Provérbios 31? O texto de Provérbios 31, quando a gente vai abrir na igreja, a gente vai pregar, a gente fala sobre a mulher virtuosa. Mas e se eu te afirmar que Provérbios 31 não é sobre a mulher virtuosa? Isso é só para você ver como que a mentalidade foi sendo formada e a gente não percebe. Provérbios 31 é sobre a família virtuosa, não sobre a mulher. Você pega aquela mulher ali, gente, a mulher tem empresa, a mulher faz uns trinques e fala assim, meu Deus, essa mulher tem quantas vidas? Já viu Provérbios 31? Mas você esquece do verso 23, fala do que o marido dela fazia. Então, Provérbios 31 não é sobre a mulher, é sobre uma família, onde tem um homem, onde tem uma mulher com seus devidos papéis respeitados. Aí vira uma família virtuosa. Mas a gente abre o texto de Provérbios 31, a gente só fala da mulher.
Você percebe como é que a nossa mentalidade é? O que é interessante, irmãos, a gente está falando de vocação. Pastor, o que isso tem a ver com vocação? Sabe o que tem a ver? A gente precisa restaurar a nossa vocação original. Qual vocação? De ser representante, imagem e semelhança de Deus na terra, exercendo a nossa função. Isso é uma questão tão séria que a Igreja Presbiteriana do Brasil não abre mão. Só tem pastor, homem. Presbítero, homem. Diácono, homem. Por que nós não abrimos mão? Por causa exatamente desta imagem e semelhança de Deus, que Deus colocou em nós com funções diferentes para revelar Ele. Uma mulher exercendo um papel inverso, deturpa a imagem. Deus criou a mulher com tanta importância quanto, mas com funções e papéis diferentes. Os dois são tão importantes quanto, mas papéis diferentes, apenas papel diferente. O que é interessante é que a Bíblia diz assim, Hebreus 11:6, vocês lembram? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, presta atenção aqui. Você concorda comigo que a gente fez de Deus, da fé, moeda de troca? A gente usa a fé hoje para dizer o seguinte: fé é um instrumento que eu chego perto de Deus. Então, se eu tenho fé, eu consigo geograficamente me aproximar de Deus. Mas e se eu falar com você que Deus é onipresente e que um cão está tão perto de Deus quanto nós estamos? Que um boi está tão perto de Deus quanto nós estamos? E se eu falar com você que um porco pode ter mais a noção da presença de Deus do que nós? Aí sabe o que nós estamos fazendo? Ô Wes, vem cá, só para ilustrar. Chega aqui. Deus. Está aqui Deus. Eu, para me aproximar de Deus, eu vou então carregar um negócio, uma barganha, chamada fé. Ô Deus, eu tenho fé, então eu me coloco do ladinho de Deus. Então eu usei a fé como um negócio. A fé me aproximou de Deus e está tudo bem, estou colado no Senhor, eu tenho fé. Agora, se eu te disser, fica aqui, Deus. Se eu te disser que fé é a certeza de que Ele pode me fazer um abençoador. Fé é a certeza de que eu creio que o Senhor abençoa e que o Senhor pode me fazer uma bênção na vida do meu irmão. Eu creio que o Senhor não deixa de abençoar o teu povo. Sendo eu teu povo, sou abençoado por ti, e tendo fé em ti, eu me torno um abençoador do povo. Aí sabe o que nós estamos fazendo hoje? Vem cá, varão. Hoje é o dia eu já vou acabar. Estou bravo não, tá? Vem cá. Veja se não é assim hoje. Deus, Ele. Tu é o ímpio. Descrente. Nunca ouviu o Evangelho. E eu, o crente, conheço Ele. Como que eu evangelizo hoje? Ou tu? Eu conheço Ele. Porque eu conheci Ele, eu vou para o céu. Se eu não conhecesse Ele, eu ia para o inferno. Mas Ele me tirou do inferno e vai me levar para o céu. Ou tu? Se você não conhecer Ele vai te mandar para o inferno. Ou tu? É melhor conhecer e aceitar Ele, para você ir para o céu. É assim que nós evangelizamos ou não? É ou não é? Agora vê se muda. Ou nós? O tu é um de nós, mas ele acha que é tu. Nós precisamos falar para o tu de nós, para que o tu saiba que ele é um de nós. Muda ou não? Ô tu, vem cá nós. Eu vim falar para você de nós. Nós sabemos que você é nós. Só que você não sabe que você é nós. Você acha que você é tu. Mas eu vim te falar que você é nós. Vem junto com nós, na mesma fé. Que você sempre foi um de nós. Muda ou não muda? O que a gente sabe? Irmãos, ovelhas de Deus sempre são ovelhas de Deus. Elas que não sabem. Quando você prega o evangelho pro tu,
você já é pai dele. Eu estou conseguindo ser claro? Só que ele não sabe que você é filho seu. Então nós temos que falar, rapaz, você tem um pai, você não sabe que é seu pai, mas o pai sabe que você é filho. Nós viemos te falar, vem para a família que você já é filho. Consegui ser claro? Pode sentar, varão. Depois você pega o cachê. Então, qual que é a missão da igreja? Vão resgatar a vocação da igreja? Qual que é a vocação da igreja? A vocação da igreja é, não como eu levo a cidade para Deus, mas a vocação da igreja é, como que eu levo Deus para a cidade? Como que eu levo Deus para o Alto Caparó? Como que eu levo Deus para o meu vizinho? Porque tem um monte de tu espalhado aí, que é um de nós, só que eles não sabem que é nós. Então nós precisamos, com a ajuda de Deus, chegar até e falar, filho, você sempre é filho. Gente, Ravi sempre foi meu filho. Sabe qual que é a minha missão? Fazer o Ravi entender que é meu filho. Porque eu sei que eu sou pai dele. Antes de ele saber que é filho, eu já tinha certeza que eu era o pai. Estou conseguindo ser claro? A igreja, então, precisa entender a sua missão, a sua vocação. E nós, como líderes, a gente não pode negociar, irmão. A gente está aqui não para dar peito para o povo. A gente tem uma enfermaria, nós vamos tratar do povo. Mas esse povo tem que sair da enfermaria para combater. Agora, pensa se a igreja resgatar a vocação dela. Como que a gente põe essa cidade de cabeça para baixo? Ou melhor, ela está de cabeça para baixo, a gente ia pôr de cabeça certa. Pensa se a igreja funcionar como Deus quer. Que impacto que é na sociedade? Mas a gente está maternalizando Deus. Deus virou uma fonte de supridor de necessidades. A gente canta assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Às vezes só da boca para fora. Porque quando Ele não faz, eu fico magoadinho, eu pulo de porta. Eu reclamo de todo mundo. E a culpa é da igreja. Você já reparou que quem sai da igreja sempre põe a culpa na igreja? Você já viu alguém sair da igreja e falar que a culpa é dele? Me dá um caso. Rapaz, eu saí da igreja, eu sou o culpado, eu sou encrenca. Nunca vi. Eu saí da igreja, esses crentes estão lá, é tudo hipócrita. Eu saí da igreja, é o pastor que é imprestável. Eu saí da igreja, nunca recebi uma visita em casa. É sempre a culpa da igreja. Porque ele não entendeu que o evangelho tem a ver com maturidade. Ele chegou, toma leitinho. Agora vamos comer uma comida sólida, porque Deus exige de nós maturidade. Fala sério, se na igreja a gente crescer, a gente vira uma potência. Aí Deus quer fazer de mim um homem que seja maduro, um pai que seja mais maduro, um marido que seja mais maduro. Esse é o projeto de Deus. Quando eu disse sim para o evangelho, fui convertido por Cristo, na verdade eu entrei num caminho de maturidade. Agora tem pessoas que pensam o seguinte, quando eu disse sim, eu estou pronto. Tá, não. Aí foi o começo, não é o final. É linha de partida, não é de chegada. Então eu quero terminar, meus irmãos, dizer para você o seguinte, qual que é a nossa vocação como líderes? A gente precisa resgatar. E a gente precisa ter peito diante da sociedade para falar, nós vamos cumprir o que Deus quer. Se você não quer maturidade, eu sinto muito. Mas a agenda da igreja, quem faz é Deus. A gente está precisando de líder assim, que não negocia. Sabe? Líder que enfrenta o desafio e fala, não, nós somos igreja, gente. Isso aqui não é um circo. É igreja. Aonde vocês falam? Vou parar. Estão chocados, né? Fala para mim. Fala aqui, varão. Algumas vezes já me peguei pensando sobre essa penúltima fala do senhor, sobre essa questão, se a igreja servisse a Deus totalmente, com a integridade que nós devemos a servir, como seria? Porque com nossas imperfeições, nossas falhas, nós já temos vitórias, nós conseguimos nos alcançando pela graça, lógico, né? Pela graça de Deus. E se fôssemos fiéis e dispôssemos 100% na obra de Deus? E hoje
nós, infelizmente, tem trocado muito o texto de Malaquias 3:10, quando Deus diz que pode fazer prova dele, nós estamos provando de modo ao contrário. Se ele fala que se nós, né, nos entregarmos a ele, ele nos sustentará. Dependência de Deus. Só que nós queremos dizer, se ele me der, eu vou. Se me der, eu vou. Se me der, eu faço. Assim como o Senhor disse sobre a questão da criança. Estamos sendo crianças diante de Deus. Aquela birra. Se me der, o que eu faço? Se me der, eu te amo. Se não me der, eu não te amo. Então fica nessa... Senhor, O senhor falou que não tem pastora na igreja da presbiteriana, né? Mas e o caso das mulheres que trabalham na igreja mesmo? Tem várias coisas que a mulher pode fazer, né? Mas é que aí, do jeito que o senhor falou aqui, as mulheres que estão aqui ouvindo, pode até ficar, aí nós vamos fazer o quê, então? irmãs, eu disse que o problema, lembra vocês que eu disse que as mulheres não são um problema aqui. Eu falei isso. Elas não são, muito pelo contrário. O problema aqui são os homens. A omissão dos homens. Na igreja presbiteriana, a mulher só não pode receber o ofício. Ordenação. Ofício pastoral, ofício de presbítero e de diácono. É só isso. Agora, o resto ela pode fazer. E eu vou dizer, ela faz melhor do que muitos de nós. Aí é outra história. Outro dia eu falo sobre isso, mas é verdade. 1 Pedro 2:9, quando você falou da gente gostar das coisas, mas não gostar das responsabilidades, né? Então, o versículo 9 diz assim, vós, porém, falando de nós, igreja, saiu, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí nós vamos cruzar o braço, né? Aí só isso que a gente quer, né? Mas aí o versículo continua. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o dever nosso como igreja, como líder. Ter essas bênçãos, esse privilégio, mas temos também a responsabilidade. E, às vezes, essa responsabilidade ela é feita com o nosso testemunho, né? O maior de todos os ministérios é o ministério do testemunho. Que Deus nos abençoe para isso, né? Irmãos, a gente precisa muito de... Você percebe em Jeremias, em Isaías, que o problema todo foi omissão masculina. Omissão masculina. Homens que disseram o seguinte, a gente vai ficar de fora, vamos pagar a conta, e as mulheres gostaram. Dá só o nome para a gente que está tudo bem. Dá o nome. Hoje, o que tem de homem que foge da sua responsabilidade de homem, não consegue uma conversa dura. Não consegue ter. Se você for conversar, não consegue. Você faz uma pergunta para ele que devia decidir, fala, pergunta minha mulher. Principalmente perguntas espirituais. Visitas eu faço, filho, por que você não volta para a igreja? Família volta para a igreja. Pastor, eu vou ver o que a minha mulher quer. Filho, você é um homem. Quem dá a direção para a sua família espiritual é você, cara. Então dá uma direção. Meu bem, hoje nós vamos na igreja, nós vamos cultuar a Deus. A direção vem do cabeça. Aí os homens se omitem, vou deixar aqui, sabe? Sabe qual que é a pior tragédia para as mulheres hoje? A falta de homem. Mulher aguenta homem pobre. Não assusta não, mulher aguenta homem fedorento. Mas a mulher não aguenta homem menino. Pode, estou te falando, eu sei do que eu estou falando. Aí as que casaram com um menino, elas estão esgotadas. Porque na cabeça delas era um homem. Quando elas descobriram, é um moleque. Tem barba, corpo de homem. Mas é um nenenzinho, moço. Está procurando teta. Coitado dessas mulheres. E hoje, assim, irmãs, ajudem muitas meninas na hora de escolher uma sustância aí, porque está difícil mesmo.
É mais fácil um homem achar uma boa menina do que uma menina achar um bom homem. Pode acreditar no que eu estou te falando. Meninas você vê com muito mais facilidade, que tem caráter, postura. Agora, homens, está um pouco em extinção. Uhum. E o senhor acha que não é um desses os motivos de algumas denominações abrem as portas e logo fecham? Porque crentes que ouviu uma palavra dura, não gostou, saiu, foi para outra. Lá fica passando pano meio demais. Eu acho que sim, mas eu acho que todos vocês dizem que sim também. Não é? É. Você sabe quais são as 3 marcas de uma igreja verdadeira? Alguém sabe? As 3 marcas de uma igreja verdadeira. Porque tem um punhado de igreja, mas tudo é igreja, não é? As 3 marcas de uma igreja verdadeira: fiel pregação da palavra, fiel administração dos sacramentos, batismo e ceia, e fiel disciplina do povo. Disciplina do povo. É qualquer igreja que disciplina? Faz o que você quiser, irmão. Alguns aí é o seguinte: venha como você está, pode continuar como você está e está tudo bem. O evangelho é assim: venha como está, mas Cristo não vai deixar conforme você chegou. Do jeito que você está, você pode vir, mas saiba que aquilo que não é bom, Cristo quer transformar. Isso é evangelho. Aí a disciplina da igreja é uma necessidade da igreja. Quando o conselho da igreja, a liderança da igreja disciplina o membro deveria se sentir amado. Mas hoje o membro sente o oposto disso. Rapaz, esse povo está preocupado comigo, me disciplinou porque eles são preocupados. Não é assim? Meu filho, a gente disciplina ele por quê? Porque amamos. Se eu deixar, é sinal de que eu não amo. Deus disciplina você por quê? É porque ama. Chega, Samuel. Aquele que sai da igreja por causa do homem, nunca entrou por causa de Jesus. Só me fez lembrar uma história. Eu preguei num culto, um homem depois do culto ficou empolgado, falou: pastor, hoje eu converti. Hoje eu converti, eu sou um novo homem hoje. Eu fiquei feliz, glória a Deus, eu preciso de novo homem, sou. Passou uns 7 dias, 8 dias, eu vi um homem andando cambaleando na rua. Estava mais alcoolizado que a garrafa de cachaça. Eu falei assim: meu filho, deve ter sido eu mesmo que te converti, que se fosse Deus... Vamos ficar em pé para a gente orar, irmãos. Ajude a gente, Deus, por favor. Como líderes que somos, precisamos da graça eficaz e eficiente do Senhor na nossa vida. Hoje o Senhor colocou coisas na nossa cabeça que nos leva à reflexão quanto ao papel masculino, feminino na sociedade. Deus, por favor, dê-nos a graça de exercer o nosso papel. Os homens como homens de verdade e as mulheres como mulheres de verdade. Entendendo que o Senhor nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Somos um reflexo visível de um Deus invisível. E que esta imagem, Deus, possa cada dia ficar mais nítida para a glória e o louvor do Teu nome. Abençoe o Teu povo, abençoe as igrejas, abençoe os pastores, os líderes, para que tenham maturidade vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.